Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Eu acho... não sei mais. Meu nome é Daniel, e eu preciso contar isso antes que eu ache que enlouqueci de vez. Para quem roda em São Paulo, o último ônibus da noite é um tipo de limbo. Você senta, encosta a cabeça no vidro frio e só quer chegar em casa. Foi o que eu fiz ontem. Peguei o 8700 Praça Ramos, meu ônibus de sempre. Eu estava exausto, o dia foi pesado. Não lembro nem de o ônibus sair do ponto. Eu apaguei. Fui acordado não por um solavanco, mas pelo silêncio. Um silêncio total. Abri os olhos, o motor do ônibus estava desligado. Eu estava sozinho. E lá fora não era minha rua. Era um lugar que eu nunca tinha visto. A luz de um poste fraco pintava a rua com um amarelo doentio. E o céu não estava preto, mas de uma cor de ferrugem, sem estrelas. A porta do ônibus se abriu com um chiado. O banco do motorista estava vazio. Senti uma obrigação estranha, uma força que me empurrava para fora. Desci. Assim que meus pés tocaram a calçada, a porta se fechou e o ônibus simplesmente se desfez em névoa. Eu estava sozinho numa rua de paralelepípedos, cercada por casarões antigos e escuros. E as pessoas? Havia figuras paradas nas calçadas, vestindo roupas fora de moda, dos anos 70, 80. Elas não se moviam direito. Os gestos eram travados como uma animação ruim. E todas me olhavam, com olhos vazios, mas famintos. Peguei meu celular, sem sinal, sem GPS. A tela mostrava só a hora, mas os números pareciam tremer. O desespero bateu. Comecei a andar, procurando qualquer sinal de vida normal. Foi quando vi uma lanchonete, a única placa com uma luz fraca que dizia Lanches Bons. Entrei. O lugar cheirava a poeira e gordura velha. Atrás do balcão, uma mulher de olhos fundos e escuros, que não piscavam, me encarava. "Moça, pelo amor de Deus, onde eu estou? Preciso de um telefone." Eu pedi com a voz falhando. Ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça e disse, numa voz monótona, "Vou trazer seu café." Ela voltou com um copo de vidro grosso, com a borda trincada e uma mancha de gordura. O cheiro era horrível, de coisa queimada. E dentro do líquido escuro, boiando, havia um cacho de cabelo preto. Eu virei e corri para a rua, com o som do meu próprio coração martelando nos ouvidos. As figuras das calçadas se viraram para me seguir com os olhos. Fui abordado por um grupo que parecia uma família de comercial de margarina dos anos 80. Pai, mãe, 2 filhos. O homem sorriu, um sorriso largo demais, e disse, "Está perdido, meu jovem. A gente pode chamar um Uber para você." A palavra Uber naquele lugar foi a coisa mais aterrorizante que eu já ouvi. Corri sem direção e entrei num beco sem saída. A parede de tijolos no fundo era o meu fim. O grupo da família e outras figuras bloquearam a entrada, se aproximando devagar, em silêncio. No chão vi um pedaço de madeira, a perna de uma cadeira quebrada. Peguei-a, minha única arma, e me encolhi, esperando o fim.
foi quando uma porta, numa das paredes do beco, que eu juro que não estava lá antes, se abriu. De dentro veio uma luz amarelada e quente, e uma voz calma de mulher chamou meu nome. Daniel! Por aqui! Rápido! Sem pensar, eu me joguei através da porta e acordei. Com o tranco do ônibus parando, o motorista, o de verdade, me chacoalhava. Fim de linha, campeão. Acorda aí. Eu estava no terminal da Praça Ramos, meu destino final. Eu estava encharcado de suor. Foi um pesadelo horrível. Agradeci, desci do ônibus, o alívio me deixando com as pernas bambas. Foi quando senti algo na minha mão. Eu olhei para baixo. Com os nós dos dedos brancos de tanta força, eu ainda estava segurando o pedaço de madeira escura e lascada do beco. Cheguei em casa em transe. Joguei aquele pedaço de madeira amaldiçoada num canto. Tranquei a porta, as janelas. Tentei me convencer que estava seguro, que o pesadelo tinha acabado, apesar da prova que estava na minha sala. Tomei um banho, apaguei as luzes e me preparei para deitar, exausto. Foi quando, ao apagar a luz da sala, vi uma fresta de luz amarelada vindo da parede do corredor. Meu coração parou. Onde antes havia só a parede branca, agora havia uma porta de madeira velha que não pertence a este apartamento. E debaixo dela, a mesma luz amarelada vazava. Então, eu ouvi um sussurro vindo do outro lado. A mesma voz calma e acolhedora que me salvou no beco. Achou que eu ia te deixar lá com eles? Eu não escapei de Sete Além. Eu só mudei de cela. E a minha carcereira me seguiu para casa. A porta está aqui. E eu não sei quando ela vai se abrir de novo. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Ricardo, sou geólogo. A minha vida inteira foi dedicada a entender a Terra, a ler a história nas suas camadas de rocha. Eu achava que a Terra era feita de fatos, de minerais, de tempo, até que eu fui enviado para um lugar no interior da Bahia que me provou que a Terra também é feita de ódio. A empresa me mandou para uma cidadezinha chamada Monte Seco para avaliar a reabertura de uma pedreira de calcário, desativada há mais de 50 anos. A recepção que tive não foi calorosa. Os moradores, gente de pele curtida e olhos desconfiados, me trataram como uma praga. Um velho, na única venda do lugar, apontou um dedo ossudo na minha direção e disse: "O moço da cidade grande não deve bulir com a pedreira dos renegados. Aquela terra ali é amaldiçoada. Ela não aceita os mortos. Ela os cospe para fora." Eu, claro, ignorei. Para mim era só folclore. No dia seguinte, fui para a pedreira. O lugar era uma ferida aberta na paisagem do sertão. Um paredão de rocha pálida, sob um sol que parecia querer sugar a vida de tudo. O ar era incrivelmente seco, mais seco que o resto da região. E as rochas eram estranhas, porosas demais, cheias de pequenos buracos, como se algo tivesse drenado toda a umidade delas por dentro ao longo de séculos. A primeira noite no meu alojamento foi inquieta. Ouvi sons vindos da direção da pedreira. Não era bicho do mato. Era um som de arranhado, como se unhas de metal estivessem sendo arrastadas na rocha. Pela manhã encontrei na porta da minha casa a carcaça de um tatu. Ele não tinha sido atacado. Estava seco, completamente mumificado, com a pele esticada sobre os ossos como se tivesse morrido há 1 ano e não há uma noite. Decidi investigar a fundo.
Naquela tarde, entrei nas galerias mais profundas da pedreira. O cheiro de poeira e de coisa morta há muito tempo era sufocante. Foi quando a minha lanterna iluminou um movimento na parede, uns 20 metros acima de mim. Não era humano. Era uma figura longa, esquelética, com a pele da cor de couro velho e esticada sobre os ossos de uma forma que não parecia natural. Estava nu e seu corpo era uma casca seca, sem um pingo de umidade. As unhas das mãos e dos pés eram longas, negras e curvas. Ele se movia pela parede de pedra, agarrando-se à rocha com uma agilidade de inseto, a cabeça virando em ângulos impossíveis. Era ele. O corpo seco. A coisa que a terra não quis. Ele me viu. Soltou um som que não era um grito, era um chiado. O som de folhas secas sendo esmagadas. E começou a descer na minha direção. Rápido. Eu corri. Corri como nunca na vida, tropeçando nas pedras, com o som daquelas garras arranhando a rocha cada vez mais perto. Consegui chegar na minha caminhonete e dei a partida, cantando pneu na estrada de terra. Eu só queria sumir daquele lugar amaldiçoado. O motor morreu na entrada da cidade. Simplesmente apagou. E quando eu olhei para frente, a estrada estava bloqueada. Não por uma cancela, mas pelos moradores, todos eles, parados em silêncio, segurando velhas espingardas, foices e facões. Desci do carro, tremendo. Pelo amor de Deus, aquela coisa, ela tá na pedreira. Temos que chamar a polícia. Uma mulher mais velha, a matriarca da cidade, deu um passo à frente. O rosto dela não tinha medo. Tinha uma resignação sombria. Nós sabemos o que está lá, moço, ela disse com a voz calma e fria. Nós somos os carcereiros dele. Ela me contou a história. O corpo seco era o bisavô dela, o coronel Inácio, o fundador da cidade. Um homem tão cruel que, ao morrer, nem o céu nem o inferno o quiseram. A própria terra, enojada por sua maldade, vomitou seu corpo para fora, condenando-o a vagar como aquela casca seca para sempre. A maldição dele se tornou o fardo da família, dos descendentes. Eles viviam ali não por escolha, mas para garantir que o monstro deles nunca escapasse. Mas então, me ajudem a ir embora, eu implorei. A velha balançou a cabeça. Não podemos. Sua presença aqui, sua curiosidade, agitou a terra. Ela está inquieta. A maldição ficou mais forte. Ela me olhou com seus olhos fundos e sem emoção e deu a minha sentença. A terra está cansada de um corpo seco, geólogo. Ela não quer mais ele. Para a terra se aquietar, para ela finalmente aceitar um descanso, ela precisa de um corpo novo, um corpo fresco, cheio de vida, como o seu. Eles me deixaram aqui, na entrada da pedreira. Levaram meu carro, levaram a chave. O sol está se pondo. Eu estou gravando isso no meu celular na esperança de que alguém o encontre. Eu ouço arranhar na rocha, se aproximando. Eles não me trouxeram aqui para morrer. Eles me trouxeram aqui para ser a próxima colheita, para ser o que a terra finalmente vai querer. Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Alves, sou biólogo marinho. A minha vida foi dedicada a observar, catalogar e entender a vida. Eu lido com fatos, com dados. Ou pelo menos lidava. Até uma noite em uma praia remota na costa sul de Pernambuco, que me ensinou que algumas histórias não podem ser catalogadas. Elas só podem ser testemunhadas. Eu estava lá para um estudo sobre a desova de tartarugas de pente, em uma praia protegida chamada Praia das Pedras Negras. Era um lugar de beleza primitiva. A areia branca, o mar azul escuro e, no alto de uma falésia, as ruínas do que um dia foi um grande engenho de açúcar, o Engenho Velho da Cruz. Durante o dia, um cartão postal. À noite, um esqueleto de pedra contra as estrelas. A primeira noite foi de pura ciência. Observei as tartarugas, coletei dados, uma paz absoluta. A segunda noite foi diferente. O céu estava limpo, sem uma nuvem, mas uma muralha de névoa densa e gelada começou a subir do mar.
Não era uma névoa normal, ela tinha cheiro. Cheiro de sal, de alcatrão e de algo mais. Um cheiro metálico e doentio de sofrimento. Com a névoa vieram sons. Primeiro o rangido de madeira velha, como um grande navio rangendo sob um peso impossível. Depois vozes. Centenas de vozes, num lamento baixo e contínuo, cantando em uma língua africana que eu não reconhecia. Era uma melodia de pura dor. E por cima de tudo, o estalar agudo de um chicote portando ar, seguido por gritos abafados. Eu, o cientista, tentei racionalizar. Efeito acústico, algum navio pesqueiro ao longe, mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Foi quando eles começaram a sair da água. Da linha onde as ondas quebravam, emergindo da névoa, vieram as figuras. Não eram fantasmas de lençol branco. Eram sombras escuras, tridimensionais, mas que a luz da minha lanterna atravessava. Eram homens, mulheres, até crianças. Magros, com os ombros curvados pelo cansaço e pelo peso de grilhões de ferro que rangiam em seus pulsos e tornozelos. Eles caminhavam para fora da água, tropeçando na areia. Os olhos deles estavam vazios, abertos, olhando para frente, sem ver a praia, sem me ver. Eles eram um eco, uma memória terrível gravada no ar e na areia. Eu estava testemunhando a chegada de um navio negreiro fantasma. Fiquei congelado, um horror frio tomando conta de mim. Eu não era um cientista, eu era uma testemunha impotente de um crime que ecoava através dos séculos. A procissão de almas parecia não ter fim. Centenas delas que caminhavam pela praia e se desfaziam na escuridão ao começar o caminho que levava para as ruínas do engenho, lá no alto. A procissão começou a diminuir, até que o último fantasma saiu da água. Mas ele era diferente. Era um homem alto que andava ereto apesar das correntes. Havia uma fúria silenciosa em seu rosto, uma consciência que os outros não tinham. Ele parou na beira da água, com as ondas espectrais quebrando em seus pés, e então ele se virou lentamente e olhou diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram através do tempo, da vida e da morte. O ar saiu dos meus pulmões. Ele não era um eco, ele sabia que eu estava ali. Lentamente ele ergueu sua mão direita, o grilhão pesado pendente de seu pulso, e com um dedo acusador, ele apontou. Não para mim, mas para cima, para o esqueleto de pedra do engenho velho da cruz que se erguia contra o céu. Ele me segurou com o olhar por um longo momento, o dedo estendido, e então se virou e se desfez na névoa como os outros. Naquele instante, a verdade me inundou. Aquilo não era apenas uma memória passiva, era um testemunho, um pedido. Aquela alma não estava presa no loop da chegada. Ela estava esperando por alguém que pudesse ver, esperando por alguém a quem puder apontar o dedo e dizer: foi ali, o nosso fim foi ali, e o segredo ainda está lá. Quando o sol nasceu, a névoa e os sons tinham sumido. Eu estava sozinho na praia. Minhas anotações sobre as tartarugas pareciam uma joca. As pessoas acham que fantasmas são almas perdidas querendo assustar. Mas e se alguns deles não estiverem perdidos? E se eles estiverem apenas esperando por justiça? Eu não sei o que vou encontrar naquelas ruínas. Ossos? Grilhões? Um crime que a história enterrou? Eu só sei que não sou mais um biólogo estudando a vida. Eu me tornei o arqueólogo de um fantasma. E ele está esperando pelo meu relatório. Quarto relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Laura. Eu moro em Curitiba. Minha história não tem bicho do mato nem casa de fazenda. O meu monstro mora no apartamento 803, do outro lado do meu corredor. Eu moro sozinho há 2 anos. Um daqueles prédios novos, todos iguais, com paredes que parecem feitas de papelão. Há 3 meses, o apartamento da frente, que estava vazio, foi ocupado.
Eu não vi caminhão de mudança, não vi o novo morador, apenas comecei a sentir a presença dele, através de ecos. Começou com as pequenas coisas. Coincidências, eu dizia a mim mesma. Toda manhã, às 7h15, quando eu destrancava minha porta para sair, eu ouvi o clique da fechadura dele exatamente no mesmo instante. Se eu pedi uma pizza na sexta-noite, 10 minutos depois, outro entregador tocava a campainha dele. Mas as coincidências foram ficando específicas demais para serem ignoradas. Numa tarde, eu estava carregando uma caixa pesada de livros e a deixei cair no chão. Um baque surdo. Segundos depois, ouvi, através da porta, um baque idêntico vindo do apartamento dele. Meu coração gelou. A pior vez foi quando eu estava numa chamada de vídeo com a minha mãe. Ela contou uma piada e eu dei uma gargalhada alta, daquelas que te deixam sem ar. Um momento depois, eu ouvi, abafado, o que parecia ser um eco distorcido da minha própria risada vindo do outro lado do corredor. A paranoia se instalou. Eu comecei a fazer testes. Chacoalhava minhas chaves perto da porta. Ouvi um tinido fraco em resposta. Tossia de propósito. Ouvi uma tosse abafada. Ele estava me espelhando. Cada movimento meu, cada som, ele copiava. Com um pequeno atraso, como um eco de carne e osso. Passei a viver em silêncio. Andava na ponta dos pés, com medo de fazer qualquer barulho que pudesse lhe dar mais material para sua imitação macabra. Eu passava horas olhando pelo olho mágico, mas nunca via ninguém. A minha casa, meu refúgio, tinha se tornado uma prisão de vidro, e do outro lado havia um observador invisível. Hoje eu não aguentei mais. A pressão psicológica era demais. Eu precisava ver o rosto dele. Precisava quebrar o feitiço. Marchei até a porta do 803 e bati com força. "Eu sei que você tá aí! Para com isso!" Eu gritei. O silêncio foi a única resposta. Bati de novo, com mais força. Num acesso de fúria, eu girei a maçaneta. Tava destrancada. A porta se abriu com um rangido lento de algo que não era usado há muito tempo. Empurrei-a e olhei para dentro. O apartamento não estava só vazio, estava abandonado. O chão estava coberto com uma camada de poeira tão grossa que meus passos deixavam marcas nítidas. Havia teias de aranha nos cantos. E as janelas? As janelas estavam lacradas com tábuas de madeira velhas pregadas pelo lado de dentro. Ninguém vivia ali há anos. Meu cérebro deu um nó. Se o apartamento estava vazio, da onde vinham os sons? Quem estava me imitando? Tropeçando para trás, em choque, eu voltei para a segurança do meu próprio apartamento. Bati a porta, tranquei as 3 fechaduras e me encostei nela, tentando controlar a respiração, tentando entender o que era real. E no silêncio do meu próprio corredor, eu ouvi um sussurro. Um sussurro baixo, seco e próximo. E não vinha de fora. Vinha do canto escuro da minha própria sala. A voz disse: "Obrigada pela lição. Agora eu sei fazer tudo direitinho. Podemos morar juntas." E eu entendi. O terror não era o vizinho. O terror era a ausência dele. Nunca houve ninguém no 803. A entidade, o que quer que seja, nunca estava lá. Ela estava comigo, o tempo todo, usando o apartamento vazio da frente como um espelho, como uma caixa de ressonância para ensaiar, para aprender. Ela copiava meus sons, meus hábitos, meu riso. Ela estava estudando como ser eu. E agora, a aula acabou. A gente se sente seguro trancado em casa, a gente se preocupa com um ladrão que pode arrombar a porta, mas a gente nunca se prepara para o horror que não precisa entrar. Aquele que já estava do lado de dentro o tempo todo, apenas esperando você lhe ensinar a viver. Eu tô trancada no meu quarto agora. A porta tá fechada,
mas eu ouvi um barulho na cozinha. O som de uma xícara de café sendo mexida. E eu não sei qual das duas vai acordar na minha cama amanhã. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?